Podemos nos sentar, queridos irmãos. É uma alegria poder celebrar esta Eucaristia com cada um de vocês, também acolhendo os nossos irmãos novos que estão chegando aí junto à Missão Belém, que chegaram após o retiro. Espero que tenha sido uma experiência bonita, uma experiência significativa, uma experiência sensacional. Vira aí na tua casa aí comigo, levanta a mãozinha e faz comigo aqui. Sensacional. Muito bem, eu espero que tenha sido isso. Nosso Senhor Jesus hoje ele traz na sua palavra algo muito interessante, que era um preceito dos antigos, que estava na lei de Moisés, que dizia assim: olha, vós ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumpre os teus juramentos feito ao Senhor. Então assim, aquilo que você prometeu a Deus, aquilo que você falou que ia fazer para o Senhor, faça. E aí Jesus fala: gente, não tem necessidade de jurar, não tem necessidade desse aspecto. Por quê? Porque você é uma pessoa autêntica. Aquilo que você fala é. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Então não tem necessidade mais de falar eu juro, estou falando a verdade. Por quê? Porque uma pessoa que caminha em Deus, ela é uma pessoa autêntica. Ela não precisa mais ficar arrumando manobras e jeitinhos para encobertar as suas falácias, as suas mentiras, nós entramos com aquele que é a verdade, e a verdade ela nos liberta da mentira, ela nos liberta da falsidade, ela nos liberta do erro, assim como diz João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá para entender, irmãos? Então eu não preciso mais ficar inventando historinha. Puxa, eu tenho que fazer um rolezinho aí, deixa eu ver qual que é a história que eu vou inventar para convencer minha mãe e meu pai para chegar junto naquele troquinho. Entende? Aí eu não preciso mais ficar inventando mentira porque cheguei tarde em casa, porque armei meus esquemas, fiz as minhas palhaçadas, minhas presepadas, as minhas burrice, talvez de usar droga, ficar com uma menininha aqui e outra ali, apronto pra caramba, e depois tem que ficar imaginando mentira. O que eu vou falar agora? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ficar inventando uma mentira. Entende? Por quê? Porque quando você está no caminho do Senhor, não existe mais essa necessidade. E tudo que você faz às escondidas, que seja feita à luz do sol. Entende? Que seja feito à luz do dia. Que não seja escondido. Porque você é aquilo que é. E você vai ter orgulho de você. Ou seja, você vai ver, gente, aumenta a autoestima 100%. Quando você está em Deus, meu irmão, você fica realmente, você não fica mais mendigando outros amores. Você não tem mais a necessidade de ficar chafurdando no lixo para ser aceito para o outro. Você já não fica andando atrás de uma moda, falácia. Agora está na moda usar, por exemplo, teve a época da chapinha. Agora a época já não é mais da chapinha. Agora a época é do Black Power, que eu acho bem mais bonito, não? Aquela coisa naturalzona, tal, do jeito que Deus fez, né? Aí tem épocas que é a época de pintar o cabelo de vermelho, né? Todo mundo pinta o cabelo de vermelho. Aí tem época que todo mundo anda de salto. Aí tem época que todo mundo anda de roupa boca de sino. Agora estamos na época do relaxo, do estrupício, né? Todo mundo anda rasgado, né? Eu não entendo essa moda, viu? Eu prefiro a modinha antiga, do limpinho, costurado, né? Nós é pobre, mas é limpinho, costurado, não anda rasgado por aí. Mas tá bom, tá na moda do rasgado, então anda rasgado, entende? Mas a gente vai na onda do mundo. Tudo que o mundo faz, a gente faz. Mas quando a gente se encontra com Deus, a gente muda a nossa cabeça, a gente muda o nosso modo de ser, o nosso estilo, e a nossa vida já não precisa mais de subterfúgios para me mostrar uma coisa que eu sou, o que eu quero ser. Entende? Porque eu sou aquilo que sou. Então, não preciso me mascarar. Não preciso mais arrumar jeitinhos ou modinhos e maneirinhas. Porque eu sou aquilo que sou. Dá para entender, queridos irmãos? Por isso que a Bíblia fala, por isso que Jesus fala: gente, para
para de ficar jurando, né? Chega aqui, ai Deus, eu juro, para, não quero saber disso. Seja você mesmo. E ser você mesmo é você deixar que o meu plano se realize na tua vida. Isso é ser você mesmo. Dá para entender, queridos irmãos, como é forte, como é bonito isso. Olha como isso é interessante. Olha como isso é realmente poderoso. Eu ser aquilo que sou é eu deixar Deus fazer na minha vida aquilo que Ele sempre sonhou e desejou para mim. E eu já não ser mais escravo das minhas baixas paixões. Entende? Saber me ponderar, saber me controlar, saber ter autodomínio, não me deixar levar pelos pensamentos do mundão, não me deixar, não me vender para ser aceito. Para mim ser aceito eu tenho que fumar aquele cigarrinho, para mim ser aceito eu preciso usar droga, para mim ser aceito eu preciso traficar, para eu ser aceito eu preciso disso, preciso daquilo. Para você ser aceito, basta que você deixe Deus agir na tua vida. E você vai ser feliz, viu? Acredita no que o Padre está falando para você. Você vai ser estrepitosamente, fantasticamente, loucamente, absurdamente feliz. Entende? Você que está chegando aqui conosco agora, bem-vindo ao mundo da plena felicidade. Mas Padre, eu vou ter problema? Vai, muito. E eu vou ser feliz mesmo assim? Te garanto, sim. E na hora que alguém vai falar uma coisa contra mim, tá, eu vou querer quebrar a cara dele. Vai não, porque Deus ensina a amar os inimigos. Deus ensina a oferecer a outra face. Quando alguém te pede, quando alguém te dá um tapa na cara, você dá a outra. Então você vai aprender. Mas será que eu vou aguentar? Vai, porque Deus vai estar em você. Agora é tudo diferente. As pessoas vão ficar olhar para você e falar: meu, esse cara aí é diferente. Esse cara tem uma coisa diferente que não tem, entende? Você vai ser que nem São Francisco Xavier, que levou uma cusparada na cara no Japão, enquanto pregava o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, enxugou o guspe na cara e continuou pregando. E aí o maluco que deu a cusparada na cara do Francisco Xavier falou assim: meu, esse cara aí que tá falando é muito louco, vai. Tá falando de um Deus aí que eu dei uma escarrada daquela, sabe? Que você puxa das entranhas e puf, aquela que gruda, que parece uma argamassa, puf, entende? Na cara, e o cara pega assim, né? Joga, dá aquela limpadinha na roupa e continua pregando o Evangelho. Aí falou: meu, para um cara fazer isso, aguentar um desaforo desse, é porque o Deus desse cara é muito bom. Eu também quero ser cristão. Entende? É que nem São Francisco de Assis, que foi pro sultão lá em Marrocos. Chegou lá, queria ser mártir. Ele falou: é hoje o dia que eu vou morrer. Começou a pregar, a falar de Jesus pro islâmico radical, que matava os cristãos. Acabou de falar, o islâmico falou assim: admiro a tua coragem. A partir de agora, o território de Jerusalém aqui está aberto para os cristãos. Entende? Você vai pensando numa coisa, Deus faz outra. E hoje, graças a Deus, se existe cristão na Terra Santa, é por causa dos franciscanos, é por causa de São Francisco de Assis, por causa dessa ousadia de São Francisco de Assis. Dá para entender? Olha o que é ser de Deus, gente. Não é você que nem esse exemplo aí que o padre Jean Pietro deu essa manhã, né, com a Cacilda, acho que foi hoje, daquela menina que saiu de balada, tomou umas, ficou toda exposta, né? O pessoal ficou tirando foto dela, correu nas mídias sociais, os supostos amigos, e tava ela lá, toda daquele jeito. Não vou nem falar, gente. Vergonhosa, entende? Vergonhosa. É pior do que isso que você está pensando agora, viu? Pior, gente. Terrível. Terrível mesmo. Terrível. Né? E depois ela falou: sai fora, eu vou ficar nessa vida, eu quero voltar para Deus, meu. Para Deus eu sou o que sou, não preciso ficar enchendo a cara e saindo da minha consciência. Não preciso sair daquilo que eu sou, da minha verdade. Entende? Eu quero ser de Deus. E aí voltou para os nossos grupos de evangelização. Dá para entender, irmãos?
Por isso que eu falo, a melhor coisa para ser de Deus é eu ser eu mesmo. Hoje a igreja celebra a vida de Santo Antônio. Santo Antônio, o nome dele de batismo é Fernando. Ele nasceu em Lisboa, no período, deixa eu ver aqui, ele nasceu em 1195 em Lisboa e morreu no 13 de junho de 1231. E ele morreu então jovem, 36 anos, nasceu numa família piedosa, uma família que amava a Deus, uma família que deu para ele os princípios cristãos. E ele foi diante desse testemunho dos seus familiares. Ele em Lisboa entrou no convento agostiniano, e no convento agostiniano ele conheceu 5 pessoas da ordem franciscana, que também estava nascendo naquela época. A ordem franciscana estava nascendo naquela época, e foram para Marrocos, não sei se é Marrocos, enfim, algum país do Oriente. E lá essas pessoas, esses 5 foram mártires. E diante desse testemunho ele falou: eu também quero dar minha vida. E por causa do testemunho dessas 5 pessoas franciscanas, ele pediu para entrar na ordem franciscana. Entrou na ordem franciscana, foi para Marrocos, mas lá ficou doente. Ficou mal, ficou doente. E aí, por conta da doença, os superiores pediram para ele voltar para Lisboa. Só que Deus é Deus, né? Agora vocês vão gostar, Deus é demais. Ele voltando, a embarcação naufragou. Muitos morreram naquela embarcação. Só que ele conseguiu sobreviver por graça de Deus, por um milagre de Deus. Ele conseguiu sobreviver e foi parar na margem do mar em Messina, na Itália. E lá ele conheceu São Francisco de Assis. Lá ele conheceu São Francisco de Assis e teve uma ordenação sacerdotal de um dos sacerdotes do franciscano. Então ele já veio padre para a ordem dos agostinianos. E a coisa interessante, diz uma tradição, aqui não se sabe muito bem, que ele era um entre muitos ali dos franciscanos. Diz que ele era um descascador de batata, né? E ali, na sua rotina, na sua vida simples, humilde, franciscana, teve uma ordenação, uma missa de ordenação sacerdotal, e o pregador que deveria pregar, fazer homilia, não conseguiu aparecer. Aí perguntar: tem algum padre aqui tal que poderia fazer homilia na missa, celebrar a missa? E aí ele falou: eu sou padre. Na hora que ele abriu a boca, amigo, labareda saiu da boca dele, fogo puro, aquecia os corações. Depois daquele dia ele nunca mais deixou de pregar. São Francisco ficou tão entusiasmado com ele, pelo seu amor, pela sua paixão pela palavra de Deus, que pediu para ele ensinar teologia para os irmãos, para os freis que ali estavam com ele. Entende? Ele era um apologeta, era um defensor da fé, um pregador nato. Ele pregava, tanto é que, gente, quando as pessoas não queriam ouvir a pregação dele, ele ia para a beira do rio, começava a falar da palavra de Deus, os peixes começavam a pular no rio. Porque assim, ficava assim entusiasmadíssimo com a pregação dele. Um homem realmente apaixonado pela palavra. Teve um dia que ele falou assim, ele estava pregando sobre a Santa Eucaristia com todo fervor, com todo amor, com todo ardor. Aí uma pessoa falou assim: para de palhaçada, ô Antônio. O que você está falando? Italiano, né? Para de palhaçada, Antonio. Que está dizendo? No italiano. Cosa está dicendo, caro fratello? E questo che sto dicendo è una bugia. Isso que você está dizendo é uma mentira. Que Eucaristia, que aquele negocinho branco lá, você está falando para mim que é o corpo de Cristo, seu mané? Que corpo de Cristo, o quê? Aí ele falou assim: tá bom. Aí o cara tinha um jumento. O cara tinha um jumento, um burro. Aí falou assim: vamos fazer o seguinte, cara, você deixa o seu burro, o seu jumento 3 dias sem comer. Do lado eu vou colocar um monte de alfafa, e depois do outro eu vou colocar um altar, vou vir aqui com o Santíssimo Sacramento. E seu burro vai ajoelhar diante da Eucaristia. E se o burro ajoelhar diante da Eucaristia, o combinado é que você comece a crer em Deus. Ele falou: aceita o desafio.
Aí deixou lá, marcou uma data, deixou o burro 3 dias sem comer. Na hora que o burro viu a Eucaristia, na hora que Santo Antônio chegou com o Santíssimo Sacramento, o burro ajoelhou as 2 patinhas, adorou Jesus, e a partir daquele momento, aquele homem começou a acreditar no Senhor. Entende? Se até um jumento, um burro acredita na Eucaristia, meu irmão, acorda você aí, viu? Se você não acreditar na Eucaristia, mano, um tapinha na tua cabeça, rapaz. Tá doido não acreditar em Deus? Até um burro, um jumento acredita. Entende? Até um jumento consegue se dobrar diante da Eucaristia. E Santo Antônio era esse homem apaixonado, esse homem ardoroso. E o que aconteceu? O que aconteceu? Que quando ele estava voltando para Lisboa, esse barco, como eu estava dizendo, foi para Messina. E aí ele foi para a Itália, para as terras italianas, e foi parar em Pádua. E ali ele conseguiu fazer grandes proezas, prodígios, sinais, e ele é considerado o santo. Existe os santos, mas existe o santo. O santo. Depois ele é conhecido como santo casamenteiro. Até hoje não sei porquê. Entende? Porque não tem nada que fale que ele é santo casamenteiro, a não ser aquela historinha, né? Que tinha uma mulher, acho que ele é santo casamenteiro por causa das causas impossíveis, né? Entende? Então, meu irmão, minha irmã, você que se acha feinho, feinha, e acha impossível arrumar alguém para você, peça Santo Antônio. Santo Antônio é bom, né? E também segue algumas dicas do Padre Léo, né? O Padre Léo que pregava ali de Betânia, né? Ele falava sempre assim, Padre Léo: gente, homem bonito, mulher bonita tem que casar entre eles. Primeiro, se uma mulher bonita casa com um cara feio, ela está tirando a chance da feia de casar. Por quê? Porque, poxa vida, né? Tira a chance das feias de casar. E depois, né? Quem vai sofrer, aí o Padre Léo fala, quem vai sofrer é o filho, né? Mas é uma brincadeira, não. Porque na verdade é até um ato de misericórdia. Mas enfim, o que eu quero dizer no fundo, brincadeira à parte, é que, né, pegou essa tradição que era por conta que ele era um santo milagreiro, né, um santo das causas impossíveis, o santo das causas impossíveis. Né? Então por isso tem essa fama aí, né? Tem aquela historinha que eu sempre conto, aquela mulher ficou 2 anos rezando a Santo Antônio para arrumar um marido, não tinha jeito, não arrumava. Aí ela pegou Santo Antônio e falou: que Santo Antônio que nada, não resolve porcaria nenhuma. Aí pegou Santo Antônio assim, jogou pela janela da casa dela. Aí de repente tinha um cara atrás dela, levou lá uma santaiada na cabeça, o santo caiu no... O cara caiu, ela falou: ai, misericórdia, o que eu fiz, meu Deus? Aí pegou o cara, levou para dentro de casa, cuidou dele bem cuidadinho, com tanto carinho, com tanto amor. Quando viu, os dois se casaram, entende? Aí depois ela falou: poxa vida, é verdade, eu não coloquei Santo Antônio para trabalhar, viu? Se eu soubesse, tinha jogado antes o santo pela janela. Entende? Tem gente que deixa Santo Antônio de castigo, afogado dentro do copo d'água. Tem gente que coloca Santo Antônio dentro do congelador. Coitado do santo. Gente, tem coisa que, olha, nem Santo Antônio dá jeito, né? Então, tô brincando. Olha, eu tô fazendo inimizade. Tá saindo gente aí da sala, gente? Não, que bom. Então, assim, não me levem a mal. Mas aquilo que eu quero dizer é que Santo Antônio é o santo das causas impossíveis. Depois, uma outra coisa que eu acabei esquecendo, mas eu queria que você já pudesse preparar agora, quando a gente começar o ofertório, que você fosse na tua casa e pegasse um pedaço de pão. Né? Porque hoje é o dia do pão, né? Do pão bento de Santo Antônio. Acho que não sei se você sabe da história, mas eu gostaria de contar para você por que entrou essa tradição do pão. Por que existe o pão de Santo Antônio? Santo Antônio era muito apaixonado pelos pobres. E teve uma vez que no convento ele pegou pão, era o único pão que tinha na despensa, o único pão que os freis tinham para tomar café da manhã. E aí ele pegou aquele pão e doou.
E ele falou: Senhor, eu vou doar, acredito na tua providência. E a providência não chegava. Deu a hora do café da manhã, os freios foram lá na despensa. Na hora que abriram a despensa, foram pegar o pão, estava lá o pão, do jeitinho que tinham deixado no dia anterior. Era como se ele não tivesse dado o pão. E é por isso que entrou essa tradição do pão bento, que você abençoa o pão e coloca ele dentro do pote de arroz, do pote de feijão, em algum lugar. Por quê? Para que nunca falte, né? Então essa é uma tradição do colocar o pão abençoado dentro da comida, né? Não é um ato supersticioso, mas é um ato de bênção. Tá bom, queridos irmãos? Então esse é Santo Antônio, um homem autêntico. O seu sim é sim, o seu não é não. A sua paixão, o seu amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir essa graça hoje, de termos essa paixão, esse amor, e vivermos a verdade, e vivermos realmente segundo o coração de Deus.